Hoje, Luiz Naban, responsável do governo Bolsonaro pela questão fundiária do Brasil, ou seja, pela distribuição de terras, disse que o ódio ao latifundiário não se justifica e que, aliás, o índio é o maior latifundiário que existe no Brasil. Mas e aí, será que esses dados se confirmam? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio, e hoje estou aqui para falar para vocês um assunto super importante, que é uma declaração, digamos assim, desastrosa, de Luiz Naban, que pertence à pasta do INCRA sobre questões fundiárias, ou seja, sobre a distribuição de terras no Brasil, falando que hoje o maior latifundiário que existe no Brasil são os indígenas, tá? Vamos tentar entender essa fala bem tonta dele aí, com um viés um pouco mais cientificista, tá? Com dados. Mas antes de tudo, galera, se vocês já curtiram o tema do vídeo e gostam do meu canal, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e vamos fazer nosso canal aqui bombar, belezinha? Então tá, ó. Bom, o Luiz Naban, tá, que pertence aí à pasta do INCRA sobre questões fundiárias e distribuição de terras, falou que aqui no Brasil a gente tem um ódio muito grande dos latifundiários e que a gente não deveria ter esse ódio dos latifundiários. E que, aliás, o maior latifundiário que existe no Brasil são os indígenas. E que a gente tem que deixar de olhar um pouco essa questão de demarcação de terras indígenas com viés ideológico. Mais ou menos, né, de novo, como vários ministros do governo Bolsonaro, colocando como se coisas básicas, como o respeito aos direitos humanos, a diversidade, fosse coisa de esquerdista. Então a gente tem que acabar com essa coisa de esquerdista, de querer demarcar a terra indígena, e tem que avançar nas discussões na questão do aumento da produtividade no campo. Beleza. Vamos tentar entender um pouquinho, ó. Primeira coisa, eu tenho raiva de latifundiário? Não. Aliás, acho que a maior parte da população não tem raiva dos latifundiários e entende quantos latifúndios são importantes para a economia brasileira, tá? Por exemplo, a exportação de soja, a exportação de milho, a exportação de algodão. Isso faz com que a balança comercial brasileira tenha um superávit e, com certeza, é mais dinheiro para a gente investir em saúde, educação, transporte, moradia, dentre outras coisas essenciais para o nosso estado. O grande problema, primeiro, são duas coisas, né? Primeiro, as políticas econômicas do nosso estado, que desde o período colonial valorizam sempre muito mais o grande proprietário em detrimento do pequeno proprietário. Como assim, professor? Se a gente for pegar, dentro do próprio período colonial brasileiro, o Brasil já começou concentrando terras. O Brasil já começou com as capitanias hereditárias divididas em sesmarias, enormes fazendas voltadas para exportação, grandes propriedades, ou seja, já começou com terras gigantescas. Quando a gente conseguiu a nossa independência, logo depois, 23 anos depois, né, de 1822 até 1850, em 1850, uma das leis que talvez mais causou desigualdade social nesse país, que foi a Lei de Terras. A Lei de Terras tornou toda a terra mercadoria. Para quê? Para impedir, principalmente, que pobres, ex-escravos e imigrantes fossem donos de terra no Brasil. Então, para você ter acesso à terra no Brasil pós-1850, não era só você ocupar e plantar. Todas as terras devolutas, ou seja, sem uso, passavam a ser do Estado, e o Estado vendia aquela terra para as pessoas, claro, mediante pagamento. Isso fez com que o Brasil concentrasse ainda mais as terras. Só que não é só coisa colonial. Até hoje, se você for, por exemplo, um latifundiário e pedir dinheiro emprestado com o Estado brasileiro, você consegue um dinheiro emprestado gigantesco, a prazos grandes para você conseguir pagar e uma taxa de juros pequenininha, incentivando o cara a produzir cada vez mais. Agora, imagina ser pequeno proprietário e pegar dinheiro emprestado com o Brasil. Eles te oferecem um empréstimo pequenininho, a juros altíssimos e um prazo pequenininho para você conseguir pagar. Isso é o grande erro. Então a gente condena não o apoio ao latifúndio, porque a gente sabe que ele é importante para o Brasil. A gente condena a falta de apoio ao pequeno proprietário. Outro ponto, não é ao latifundiário produtivo que a gente condena, e sim ao latifúndio improdutivo. Muitos produtores, por exemplo, eles compram enormes glebas, né, enormes hectares de terra para ficar especulando. Então o cara compra um terreno, por exemplo, gigantesco e deixa parado lá durante 10 anos. Para quê? Porque ele compra, sei lá, por 100 mil e vende por 300 mil. Só que enquanto ele está segurando a terra, ele está reduzindo a oferta de terra no campo, isso vai fazer com que a terra fique mais caro e dificulte ainda mais o acesso ao pequeno proprietário, acesso financeiro a essa pequena propriedade. Além de tudo, reduz a oferta de alimentos para o mercado interno, encarecendo o preço dos alimentos e, de novo, dificultando o acesso dos alimentos aos mais pobres. Então o grande erro não está no latifúndio, ninguém odeia latifundiário. A gente, né, em geral, odeia terras improdutivas, que poderiam estar gerando emprego e alimentos para o Brasil, e odeia também, né, entre aspas, aí, a falta de políticas públicas de inserir esse pequeno proprietário na economia mundial, ok?
Se a gente for pegar os dados, realmente, né, o Brasil ele tem aproximadamente 8% das suas terras voltadas para a agricultura, e dentre esses 8% aí, mais ou menos 45% são latifúndios, tá? Ou seja, vai, arredondando as contas, tá? 4% do território nacional é latifúndio. Beleza. Aqui vai um pequeno grande erro, né? Só para vocês verem o quão improdutivo, aliás, o quanto mal distribuídos são as terras no Brasil. Cerca de 1% dos latifúndios no Brasil, aliás, cerca de 1% das propriedades no Brasil são latifúndios. E eles ocupam praticamente metade da área agrícola nacional. Percebe? 1% das propriedades ocupa metade da área agrícola, a área plantada no Brasil. É muito mal distribuído. Mas se a gente for pegar as terras indígenas, elas ocupam cerca aí de 13%. Então, realmente, existem mais terras indígenas do que latifúndios. Mas será que os indígenas são considerados latifundiários mesmo? Galera, os indígenas, em geral, eles não danificam o solo com o uso de pesticidas, eles não fazem, por exemplo, um uso intensivo do solo. Os indígenas, eles merecem ter um espaço para eles, visto que eles são a população nativa e eles têm uma relação toda específica com o local em que eles vivem. Eles já sofreram uma grande derrota no começo desse ano, porque a FUNAI, que cuidava da questão da distribuição de terras indígenas, perdeu ali a sua função e hoje a demarcação de terras indígenas está justamente no Ministério da Agricultura, que a gente sabe que está muito mais preocupado em olhar o campo brasileiro como produtor do agronegócio do que preservar a cultura e a identidade indígena, tá bom? Então eu espero você, Naber, que você venha se retratar dessa declaração absurda que você fez, tá? Falando primeiro, né, que tem um viés ideológico demarcar terras indígenas e que o indígena é um latifundiário no Brasil. O indígena não é um latifundiário no Brasil. E, aliás, o indígena ele é muito oprimido na sociedade brasileira. Espero que o Dia do Índio, né, que vem no dia 19 de abril, por exemplo, não venha mais só como fantasia de índio e tal, mas que a gente discuta toda a questão da opressão, do genocídio indígena que acontece, das vários conflitos por terra que acontece de garimpeiros, latifundiários, que matam índios por questão de disputa de terra no Brasil. Infelizmente, essa é a realidade do indígena brasileiro, e não sendo o maior latifundiário do Brasil. Tudo bem? Galera, me perdoa um pouquinho pela minha voz, tá um pouquinho rouco, mas acho que deu pra vocês entenderem o vídeo. Então, se vocês gostaram, eu já peço pra vocês, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo pra quem quer entender um pouquinho mais sobre a agricultura brasileira e vamos fazer o nosso canal aqui crescer bastante. Belezinha? Beijos, abraços e tchau, galera. Até mais.